Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Quem está feliz de estar hoje aqui, né? Glória a Deus. Nesse culto sábado. Amém. A Bíblia fala, né, quando tem 2 ou 3 reunidos, ali também estarei presente. Amém. E eu sempre falo que é sempre bom a gente estar na casa de Deus, que quantas pessoas estão no hospital ou enfermo e queria pelo menos sair para a rua, e a gente tem a liberdade de sair e ainda vir adorar a Deus, que Aleluia. é melhor ainda. Irmãos, vou estar fazendo a palavra inicial. Eu vou estar lendo em Mateus 4,18. Irmão Gilson, o senhor pode traduzir? Posso? Eu vou aí na frente. Sim. Qual é o irmão dele? Muito obrigada, irmão. De nada, vou levar a Bíblia, mas você lê, não tá no bairro. Vamos estar lendo? Vou ler aqui com os irmãos também. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Das ist Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 19. Da haben die Geschwister schon gelesen? Ja? Bruder Edgar? Bruder Edgar? Schon mal verfolgt? Ja? Então, irmãos, eu li essa passagem, se os irmãos quiserem sentar. Amém. Ihr könnt Platz nehmen. Eu li essa passagem justamente para falar de um dos discípulos. Ich habe diesen Text gelesen, um genau über einen der Jünger zu sprechen, Que é sobre Pedro, und zwar Petrus. que para mim foi um grande homem, Für mich persönlich war er ein großer Mann. e eu vou falar algumas características de Pedro Ich werde ein paar Merkmale Petrus erwähnen, para poder a gente conhecer mais um pouco dele. damit wir ihn etwas besser kennenlernen. Como diz ali, Pedro era pescador, So wie es geschrieben steht, Petrus war ein Fischer. Pedro era casado, porque na Bíblia fala que Jesus curou a sogra dele. Petrus war verheiratet, da die Bibel erzählt, dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Pedro, seu idioma era aramaico, Seine Sprache war aramäisch. Oh, glória. e ele também falava um pouco do grego devido à função que ele tinha de pescador. Und er konnte auch etwas Griechisch, da er ein Fischermann war. E Pedro, como os irmãos podem ver ali, que a Bíblia fala que Simão, chamado Pedro. Und so wie ihr da lesen könnt, hieß Simon, geheißen Petrus. E quando Jesus chega, Jesus muda o nome de Pedro, né? Und als Jesus zu ihm kam, hat ihn seinen Namen gewechselt. Se chamava Simão e passou a se chamar Pedro. Er hieß Simon und hat dann jetzt ab dann Petrus geheißen. E eu entendo, irmãos, que quando Jesus viu Pedro ali e ele mudou o seu nome, Ich verstehe so, dass als der Herr Jesus Petrus gesehen hat und seinen Namen geändert hat, foi uma visão futura que Jesus tinha, né? hat Jesus seine Zukunft gesehen. Porque Jesus muda o nome dele e no aramaico é Cefas. Weil Jesus seinen Namen ändert und in Aramäisch hieß Petrus Cephas, Glória. Que no grego é Petros, das in Griechisch bedeutet Petrus e traduzido se torna Pedro, und übersetzt ist Petrus. que significa pedra ou rocha. Das bedeutet Stein oder Fels. E, irmãos, essa visão que Deus deu a Pedro, por que eu sinto assim que Jesus transformou o nome de Pedro? Warum empfinde ich so, dass Jesus den Namen von Petrus verwandelt hat? Porque Jesus vinha, como eu disse, o futuro não, a revelação do que Pedro se tornaria. Weil Jesus die Offenbarung gesehen hat, von was hier Petrus sich verwandeln würde. Mas Deus também mudou. Deus via que
a mudança de caráter de Pedro, com a personalidade que ele tinha, ele faria coisas futuras brilhantes. Weil Gott hat ja gesehen, dass die Verwandlung von dem Charakter und Persönlichkeit von Petrus. Aleluia. Petrus würde in der Zukunft großartige Dinge leisten. Porque eu entendo assim, irmãos, quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe pessoas ideais. Ich verstehe so, wenn Gott jemanden aussucht, Ele escolhe pessoas reais. sucht Gott nicht Aleluia. jemanden Forte. aus, der ideal ist, der perfekt ist, sondern jemand, der real ist, jemand, der existiert, so wie er ist. E tem algumas características de Pedro que a Bíblia cita, são muitas, mas eu separei algumas. Es gibt viele Merkmale Petrus in der Bibel, es sind viele, aber ich habe einige hier ausgesondert. Uma das características dele, continuando, Pedro era impulsivo de natureza. Einer von denen war, Petrus war sehr spontan von seiner Em Natur. Mateus 14, 28, que 14, 18, Matthäus 14, 18 sagt, Aleluia. quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro não pensou nem duas vezes, ele só foi. als Jesus der Petrus verdade. gerufen, eingeladen hat, komm, lauf übers Wasser, Petrus hat zweimal drüber nachgedacht, das ist einfach. Isso é uma grande característica, que é impulsivo, né? Às vezes não pensa, só faz. Es ist eine mögliche Merkmal, Charakteristik, ohne zu denken, einfach folgen und umsetzen. E Pedro também, além disso, ele tinha outra característica, às vezes ele era tímido e covarde. Und dazu war, Petrus hatte andere Eigenschaften. Er war schüchtern war er und auch ein Feigling war er auch. Que em Mateus 14:30, que quando ele vê que era forte o vento, a tempestade, ele vai e pede a Deus socorro. In Matthäus Kapitel 14, Vers 30, Petrus sieht und spürt den Wind sehr stark und bittet Gott um Hilfe, schreit um Hilfe. E outro também foi em Mateus 26, o versículo 69 e 72, que quando ele estava sentado no pátio, que uma pessoa reconhece ele se acovarda na hora. Não sou eu não, que isso? Und in Matthäus Kapitel 26, das ist die Geschichte, die Situation, wo Jesus mal genommen wurde und er steht in dem Hof und sitzt da und wird erkannt als Galiläer und er hat das verneint. E outra característica de Pedro, que ele era dotado de visão espiritual. Ein anderes schönes Merkmal Petrus war, dass er begabt war mit der geistlichen Sicht der Dinge, also spirituelle Sicht. Uma das citações são quando Jesus pergunta, né, quem eu sou, e ele fala, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eine dieser Situationen war, als Jesus gefragt hat, wer denkt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn Gottes. E em Jó 6:68 tem outra citação de espiritualidade de Pedro, que ele fala, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? In Johannes Kapitel 6, Vers, weiß ich jetzt nicht gerade, hat Petrus gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast das Wort des ewigen Lebens. E isso são as características que eu citei do Pedro e do apóstolo Pedro. E depois do batismo do Espírito Santo em Pentecostes, ele realmente fez jus ao nome que Deus deu a ele, que era rocha, uma pessoa firme. Das sind dann einige Merkmale, die ich bei Petrus zitiert habe. Und erst dann nach der Taufe mit dem Heiligen Geist hat er seinen Namen Cephas, wurde er gerecht, weil er wurde dann zu einem richtigen Fels in dem Reich Gottes. E ele se tornou uma pessoa realmente inabalável, né? Com Pedro, ele tomou uma postura, depois dessa mudança de característica, ele tomou uma postura firme mesmo, muito resistente. Né? Und nachdem er mit dem Heiligen Geist getauft wurde, wurde er tatsächlich in einen unerschütterlichen Mensch gemacht. Er war sehr firm, sehr fest in seinen Entscheidungen und Positionen. E eu entendo assim que nesse momento ele se tornou valoroso e inabalável, como diz em Atos
No versículo 4, no capítulo 4, versículo 19 e 20, que diz que quando proibiram ele de ensinar, e eles respondem da seguinte forma: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não poderíamos deixar de falar do que vimos e ouvimos. In Apostelgeschichte Kapitel 4 sehen wir, zu was für ein Mensch oder ein Apostel gemacht wurde. Er wurde verboten, ihm wurde es verboten, das Wort Gottes zu predigen, und hat er dann erwidert, richtet euch selber, was gerecht ist, was korrekt ist, den Menschen zu gehorchen oder Gott zu gehorchen. E esse Pedro que a gente viu agora já falando, né, realmente do amor de Deus, e essa não foi a primeira vez, ele também depois, no versículo 5, capítulo 28 e 29, quando eles foram interrogados de novo pelo sumo sacerdote, para eles pararem de doutrinar e ensinar, porque estava praticamente colocando o peso da morte de Cristo sobre eles, e ele vai e fala mais uma vez, precisa obedecer primeiro a Deus do que os homens. Apostelgeschichte 5, Vers 28, 29. Nochmal haben die Schriftgelehrten Petrus unter Druck gesetzt, er und seine Kollegenapostel. Und Petrus nochmal hat so geantwortet, er müsste das Wort Gottes predigen, war sehr standhaft. Irmãos, e como eu falei, né, a gente consegue ver nesse pequeno resumo a grande mudança que teve de Pedro no início do ministério, e depois com o decorrer que ele passou com Cristo, e depois a continuidade que ele deu ao ensinamento que ele teve no período que ele ficou com Cristo ali. Igual ele fala, né, ele não pode deixar passar o que ele viu, o que ele ouviu. O Pedro covarde que a gente viu naquela hora já não é mais o Pedro de agora. Der feigende Petrus, wie wir am Anfang gesehen haben, in seiner Zeit mit Jesus, in den 3,5 Jahren Lehre, ist jetzt nicht mehr der gleiche. Es ist ja ein Leiter, ein ganz anderer Mann. E resumindo o mistério de Pedro, depois que teve no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram a Cristo. Das Geheimnis Petrus jetzt mal zu entschlüsseln, als dann in Pfingst gepredigt hat, waren mehr als 3.000 Menschen, die gerettet wurden. E no início ele pregava só para os judeus, né? Mas depois Deus fala com ele que o evangelho é para todos. Am Anfang predigt er nur für die Juden, aber dann hat Gott ihm gesagt, das Evangelium ist für alle. E falando, resumindo tudo sobre ele foi um grande líder. Mach mal eine Zusammenfassung über Petrus. Er war ein großartiger Anführer. Realizou milagres. Hat Wunder vollbracht. E foi ativo com a vida com Deus até o último dia da sua vida. War aktiv in seinem Leben, täglichen Leben mit Gott bis seines Lebensende. Irmãos, por que eu destaquei a vida de Pedro? Warum, liebe Geschwister, habe ich jetzt mal Petrus gesondert angesprochen? Quantos aqui da gente não se sente assim, às vezes, minha personalidade ou as minhas manias, isso não encaixa com a obra ou com minha tarefa na igreja? Wie viele von euch oder von uns fühlt doch nicht so und denken, viele von meinen Angewohnheiten und meiner Persönlichkeit passen nicht so gut zu dem Reich Gottes. Ou quando a gente recebe algum cargo ou então alguma responsabilidade, a gente fala, pensa com a gente mesmo, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, ou então eu não mereço fazer isso. Oder wenn wir eine Aufgabe bekommen oder eine Sonderstellung bekommen, eine neue Aufgabe und Verantwortung, und dann denken wir, ich bin doch nicht würdig oder fähig, das zu übernehmen. Irmãos, e Pedro foi o maior exemplo para a gente que, independente da nossa característica, da nossa fala, das nossas atitudes, Pedro foi uma pessoa que ele era impulsivo. Quando foram prender Jesus, ele cortou a orelha do soldado, ele era aquela pessoa assim. E quando tudo isso acaba, Pedro se transforma em um grande líder, uma pessoa realmente mudada. O que eu resumo com isso tudo?
quando a gente faz, independente da maneira que a gente começa, mas a gente fala assim, eu vou fazer. Deus ele vai trabalhando no nosso caráter, ele vai trabalhando na nossa mente, ele vai trabalhando nas nossas atitudes. E quando a gente deixa o Espírito Santo entrar no nosso coração, quando a gente para pensar, a gente fala, olha só o que eu estou fazendo, Deus está, realmente estou sendo usado, estou sendo um instrumento por Deus, eu estou mudado. Quando você olha para trás, você vê, cara, o que eu sou hoje, eu não conseguiria me ver há 5 anos atrás. Amém. Agora você fala tudo isso de novo, de uma forma resumida. Desculpa. Mas bom, você está empolgado, amém. Amém. É para você pegar 2 vezes tá bom. Quando a gente tem assim um chamado, né, que a gente vê que a gente começa com as nossas atitudes, mesmo impulsivo, como Pedro, ou errando, entre aspas, a gente tem que ter a confiança de que Deus vai trabalhar no nosso caráter e a gente vai mudar. Wenn wir berufen sind für eine Aufgabe, einen Dienst, aber wir sehen uns in der gleichen Lage wie Petrus, impulsiv, Feigling, also diese Merkmale, die wir, negative Sachen, die wir besprochen haben, dürfen wir auch wissen, dass Gott uns doch am Ende gebrauchen wird und uns verwandeln kann, unseren Namen ändern kann, uns verändern kann. Irmãos, quantos estão dispostos a fazer a obra independente da nossa personalidade, do nosso caráter? Euch seid bereit, Gott zu dienen, unabhängig von unserer Unvollkommenheit und Problemen. A gente só tem que dizer, Deus, eis-me aqui, e fazer a obra, e ser fiel como Pedro até o último dia da sua vida. Wir sollen nur sagen, Herr, hier bin ich, nütze mich und gib mir die Gnade, treu zu bleiben bis an meinem Leben, meines Lebens. Aleluia. Irmãos, hoje essa é a minha palavra. Das war mein Wort für heute. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e pedir irmão Jesus para estar orando. Amém. Amém. Que maravilha. Tá português? Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken, dass du für uns immer wieder einen Tisch deckst, dass du alles, was wir brauchen, dass du für uns sorgst. Du hast uns heute, jetzt, Vater, schon mal versorgt mit allen guten Sachen. Und wir bitten dich, Herr, reinigt uns noch mehr, damit wir dich nicht enttäuschen, wenn du wiederkommst. Dass wir in der Lage sind, dass du dich an uns freuen kannst. Und dass wir wie Petrus, obwohl wir feiglich sind oder impulsiv oder, jeder hat seine Schwächen. Trotzdem diese Schwäche, wir bitten dich darum, Herr, deck uns mit deinem Geist, dass dein Geist in uns bringt, wieder auf neu, und dass wir in der Salbung deines Heiligen Geistes und in Gemeinschaft mit dir ein neues Kapitel leben. Ein neues Kapitel, ganz persönlich neues geistliches Kapitel in unserem Leben, in unserer Geschichte, in unserer Biografie, in unserem Laufbahn mit dir, Herr. Das ist unser Gebet. Danke, dass du hier bei uns bist. Danke, dass dein Wort ewig ist. Und danke, dass du unser Bruder die Inspiration gegeben hast, Jesus. Danke schön. Amen. Amém.